Olá, esse é mais um bate-papo do canal Atenção Difusa Mulher. Como vocês já sabem, a proposta é oferecer conteúdos capazes de promover a qualidade de vida das mulheres e de suas famílias. E para cumprir esse desafio, priorizamos sempre temas de interesse no nosso público, como saúde, comportamento, cultura, educação, direitos e muitos outros. E para que os conteúdos produzidos por nós cheguem a um número maior de pessoas, é muito importante que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Isso é muito importante porque o YouTube reconhece a relevância e vai recomendando o vídeo para mais pessoas. E só assim o nosso universo ele vai se ampliando e se consolidando. E para quem quer nos seguir, também estamos no Instagram. Segue a gente também lá. O endereço está aí na tela, confere aí, tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal lá no Instagram. Segue a gente lá também. Então, vamos ao vídeo. Para combater situações absurdas de abusos que possam ocorrer em consultas e exames, que a Lei Estadual 9.878 foi sancionada em outubro de 2022, concedendo o direito às mulheres a estarem com o acompanhante de sua confiança durante os procedimentos médicos. No entanto, essa lei precisa ser amplamente divulgada para que as mulheres possam exigir o seu cumprimento e ficarem mais protegidas contra essas situações de violência. E quem apresenta mais detalhes sobre esta lei é a advogada Adriele Gama. Ela é coordenadora dos advogados sociais na Secretaria de Ação Comunitária do município de Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. Ela também é especialista em psicologia jurídica, trabalhista e previdenciária. Olá, Adriele, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada por participar aqui conosco. Olá, obrigada pelo convite. Olá, vocês que estão nos assistindo no canal Atenção Difusa Mulher. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, viu? Obrigada mesmo pelo convite. Então, a gente já quer começar logo para saber o que determina essa lei, né? A Lei 9.878 de 2022. Qual é o seu principal objetivo e como ela pode beneficiar as mulheres e protegê-las desses abusos? E como que os estabelecimentos de saúde eles esclarecem as mulheres sobre esse direito? Está previsto também na lei como que essa informação ela deve ficar visível nos estabelecimentos? Explica um pouco mais para a gente, Adriele. Então, essa lei, ela assegura o direito das mulheres de terem um acompanhamento nas consultas e exames em geral, nos estabelecimentos de saúde, né? Seja no público ou no privado, sendo essa garantia obrigatória nos casos que envolvam algum tipo de sedação, tá? A legislação, ela determina, né, a 9.878 de 2022, ela determina em seu artigo 2º que os estabelecimentos de saúde, ele disponibilizem painéis, em local visível, né, cartazes, display eletrônico, de forma visível e de fácil acesso para a informação dos direitos dessa lei. Então, mas aí, Adriele, eu cheguei lá, vou fazer meu exame, minha consulta, e acontece o descumprimento dessa lei, né? O que eu tenho que fazer se acontecer isso, né? Quais são as penalidades previstas? Essas penalidades, elas são diferenciadas entre o setor público e setor privado? E a lei é aplicada de modo diferente nesses espaços? Isso explica um pouco, orienta para a gente como que essas mulheres devem conduzir nesses casos. Então, nos casos de descumprimento da norma, existe uma diferença, né, para o hospital público e o hospital particular. Existe diferenciação para essas penalidades. Então, eu vou falar primeiro das penalidades e aí como elas devem proceder, tá? Nos hospitais públicos, as sanções, elas podem ser tanto administrativas, cíveis ou até mesmo criminal, tá? E aí vai ser suspenso os recursos do Sistema Único de Saúde para esse hospital. E essa penalidade, ela está regulamentada pela Lei 3.613, lá de 2001. Você vê, nós temos uma lei de 2001 que já previa essa questão de penalidade, e não só a penalidade, como também a diretriz, no seu artigo 2º,
parágrafo 15, o acompanhamento da mulher, tanto da mulher quanto do homem. Já havia essa previsão lá atrás, né? Mas aí vem a 9.878 de 2022, acredito que até por um movimento midiático diante do que nós tivemos aí com aquele caso de estupro na cesárea, né? Tivemos agora um recente também. Então, o Estado do Rio de Janeiro promulgou, né, sancionou essa lei. Eu acredito até que o Legislativo ele utilizou de uma forma rápida, querendo ali um resultado, né, imediato para aquelas situações de fato que aconteceram, e criaram essa lei, mas ela já tinha uma previsão não tão complementar e direcionada à mulher como a 9.878 de 2022, mas já havia uma previsão. Né? Já nos hospitais particulares, existe a advertência, tá? A demissão do funcionário e uma multa que vai variar de R$ 1.212 até R$ 6.060. E havendo reincidência, esse valor pode ser dobrado. Essa multa, ela vai ser revertida ao Conselho Estadual de Direitos da Mulher. Tá? E aí a mulher chegou para fazer o exame, eu não tenho nada, nenhum display, nenhum aviso, a primeira coisa que ela tem que fazer é solicitar que haja o acompanhamento. Se o hospital ou a clínica médica recusar, eu aconselho, tá, que ela busque provas dessa negativa, mesmo que seja testemunhal, providencie um boletim de ocorrência, tá, e não deixe de denunciar no Conselho de Medicina, e na propositura até mesmo de uma ação, porque nada impede que ela vá tanto na via administrativa quanto no cível, ou até mesmo um boletim de ocorrência, que seria o criminal. Seria o caminho até mais contundente, né, diante de uma situação dessa, né, de descumprimento da lei. Então, Adriele, os resultados da aplicabilidade, né, foi sancionado ano passado, né, é uma lei recente, de outubro, né, mas os resultados da aplicabilidade dessa lei no estado do Rio de Janeiro, ela tem sido efetiva para coibir esses abusos sofridos pelas mulheres? Como que você avalia, apesar de ser uma lei recente? Fala um pouco sobre isso. Olha, eu gostaria de acreditar que sim, até porque nos últimos tempos se tornou fato notório diversos casos envolvendo a vítima que sofre abuso durante esses procedimentos de consulta médica, sobretudo aqueles que requer sedação, né? Então, assim como a vigência da norma e a obrigatoriedade imposta para esses estabelecimentos, tem-se uma forma de proteger ainda mais essas mulheres de forma a coibir e desestimular qualquer prática abusiva de cunho sexual. Então, assim, eu, sinceramente, eu acho que é o tipo de lei que nem deveria existir. Porque quando você vai, por exemplo, fazer uma colonoscopia, que depende de uma sedação, você tem que estar ali acompanhado de uma enfermeira, ou seja, essa paciente ela já não está sozinha. E muitas das vezes pode ocorrer o caso até mesmo do acompanhante, tem muitos casos em que o acompanhante ele passa mal, ele não está preparado, e esse familiar não tem condições de acompanhar o exame. Né? Então, eu acho que assim, uma lei em que a mulher, obviamente, ela tem essa escolha, um ganho a mais, sim, maravilhoso. Tá? A gente tem um ganho a mais. Mas, na prática, como que será que isso está sendo? Né? Nós ainda não temos nem a manifestação do Conselho Regional de Medicina sobre essa lei. E eu acho que essa lei ela ficou totalmente jogada. Né? Eu acho que ela poderia ser muito mais complementar, acho que ela podia tratar de muitos outros assuntos. Então, mas assim, como fazer, então, valer esse direito, né? E ampliar ainda mais a divulgação? Eu acho que a gente tem que meio que espalhar essa ideia para que, para que as mulheres possam ter esse conhecimento, né? E outra coisa, além da gente... Como que a gente deve fazer para espalhar essa ideia, essa lei, para as pessoas terem conhecimento? A previsão, então, dessa lei também se estender para outros estados do país, né? Além do Rio de Janeiro, existe essa expectativa, essa perspectiva de outros estados também implementarem? O que você
O que você sabe dessa situação, diante de uma lei tão recente, né, que é de 2022? Mas como você avalia? Então, a natureza dessa lei é ordinária. Então, nós temos hoje, né, a 9.878 como uma lei estadual. Eu fiz uma vasta pesquisa, porque me gerou até muita curiosidade de nós não termos ainda uma lei federal. E eu só encontrei Distrito Federal, tá? Mato Grosso, e no Espírito Santo ainda há um projeto de lei. Ou seja, o legislativo, é por isso que eu coloco essa questão midiática, né, do evento do estupro do anestesista, por uma pressão midiática, eu acredito que o legislativo estadual, ele teve essa comoção de criar essa lei, essa preocupação, porque nós temos, em tão pouco tempo, 2 casos dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, isso talvez... veio à tona. Isso que veio à tona. Porque deve ter muitos outros casos, né, que a gente não sabe, né? Sim. Mas eu acho que a divulgação, não só dessa lei, mas da necessidade desse acompanhamento da mulher nos exames que envolvam, né, não só os ginecológicos ou os de sedação, qualquer exame, né, mais divulgado, não só no nosso estado, mas em todos os outros estados, até no âmbito federal. Eu acho que é uma lei muito importante, mas eu ainda acho que ela é muito pequena. Quando a gente vai ler a 9.878, ela é muito pequena diante da importância que é esse assunto. Com certeza, eu acho que precisa divulgar mesmo, espalhar o quanto, né, mais essa informação para as pessoas, né? Sim. E tem várias outras situações, tá, relacionadas ao assunto. Não é simplesmente dar à mulher o direito desse acompanhante da sua confiança, né? Existem várias outras situações envolvidas. Por exemplo, o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz que o terceiro, mesmo que ele não tenha uma relação de consumo, tá? Porque existe uma relação de consumo entre o médico e o paciente, tá? Isso é claro. E aí, quando você tem um terceiro envolvido, que eu chamaria, no caso, o acompanhante, essa relação de consumo, ela se estende a esse terceiro, tá? Mesmo que ele não pague pela cirurgia ou pelo exame, mas esse acompanhante vai estender essa relação de consumo. Se esse acompanhante, por exemplo, passar mal, desmaiar, de repente, no ato do exame, vier sofrer algum dano, o hospital, ou esse médico, ou essa clínica, ele responde pelos danos causados a esse terceiro. Será que isso está sendo divulgado? Será que esse acompanhante, ele tem condições emocionais, psicológicas? Eu fico imaginando, eu vou dar um exemplo aqui, porque em muitos partos, os pais desmaiam, né? E quando a gente olha o que aconteceu com o estupro daquele anestesista, com aquela gestante, ele não estava sozinho na sala de cirurgia com ela. Tinham várias outras pessoas com ela. Será que se um familiar estivesse ali, evitaria? Então, são questionamentos que me passa, né, como estudiosa do direito, né, como advogada, esses conflitos, essas questões. Será? Porque, sinceramente, do mesmo jeito, isso é uma opinião minha, do mesmo jeito que se exige da força policial, hoje, as patrulhas, né, os policiais militares, eles têm uma câmera para registrar as ações dele. Hoje você vai no caixa eletrônico, as câmeras filmam ali quem está fazendo aquele saque eletrônico. Será que não seria o caso de nós repensarmos a necessidade não só de colocar uma lei como essa, mas também a utilização de imagens dentro de um centro cirúrgico, dentro de uma clínica, diante desse procedimento médico, principalmente de sedação? E aí fala assim, mas é o direito de imagem. Tá bom, é só colocar na lei que o direito de imagem será dado tão somente ao paciente, ou caso haja uma solicitação judicial.
nós evitaríamos erro médico, nós evitaríamos abuso, nós evitaríamos várias situações, mas essa lei, ela acaba colocando a mulher como a detentora de um direito, né, que é o acompanhante, mas que às vezes ela não vai ter. Já pararam para pensar numa mulher, por exemplo, que não tem ninguém que possa acompanhá-la? Ou a pessoa que vai acompanhá-la se diz não ter condições para estar naquele momento com ela, ela se vê sozinha novamente. Pode acontecer sim. Inclusive, essa lei, sabe? Eu acho que a gente tem que... Eu quero acreditar. É interessante que a lei, a própria lei vai alertar as mulheres para essa necessidade de ter alguém, de buscar uma amiga, de buscar um familiar. Eu acho que a própria lei, de repente, desperta para essas realidades que acontecem, traz à tona essa discussão, né? Sim, eu acho que a lei ela tem a sua importância, mas eu ainda vejo falhas, eu ainda vejo uma necessidade de maior amplitude para cuidar dessas mulheres, né, que sofrem tanto tipo de violência de cunho sexual, né? Eu achei, sinceramente, assim, eu tenho um olhar muito crítico, eu sou uma pessoa, inclusive, muito crítica em tudo, e ao ler essa lei, eu confesso que eu esperava mais. Eu esperava que ela abarcasse, de fato, todo um cuidado para essa mulher. Né? Fica aí a dica de algumas melhorias na lei, não é isso? Sim, quem sabe a gente... Porque nós estamos conquistando cada vez mais o nosso espaço. E aí eu fico, às vezes, triste quando o legislativo diz assim, mais uma lei em prol das mulheres. Bom, mas eu queria mais. Eu queria que ela fosse mais completa. Mas só informação já nos ajuda muito. Adele, muito obrigada por trazer essas informações, essa discussão muito legal, muito bacana. É fundamental isso, é fundamental que todas as mulheres elas conheçam a legislação que as protege e, de repente, até exigindo essa melhoria, né? Ela tem que ficar por dentro de tudo isso, porque a informação, ela empodera também as mulheres. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, nossa. Fico feliz. E a gente quer contar com você aí mais vezes no nosso canal, hein? Obrigada, gente. Espero ter contribuído e ter dado a direção necessária para quem precisa. Conhecimento liberta. E conhecimento liberta, isso aí. E se você gostou, curta e compartilhe para que mais pessoas vejam esse conteúdo valioso. Até a próxima. Tchau!